ficou meio complicado. Eu digo, eu vou logo desligar a tela, senão vai ficar ruim para todo mundo. Vai ficar complicado aqui. Mas bom dia a todos, né, que já estão aqui conosco, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos dando início a mais uma escola bíblica, né? E aí partindo para a finalização aí, mais um, creio eu que esse é o penúltimo estudo, né, da carta de Paulo aos Colossenses. E temos aí, nós já conseguimos distribuir algumas revistas, pastor? Sim, alguns irmãos já receberam, já vieram receber aqui em casa, viu? Pronto, irmão Francisco também? Não, irmão Francisco e a irmã Maria ainda O está mais... Francisco eu não lembro, acho que não. Eles eu não lembro, presbítero, mas dá para confirmar, né? Mas assim, eu quero aqui já no próximo estudo tá fazendo uso da nossa revista, né? Fazendo uso da Muito nossa bem. revista para facilitar o trabalho, né, dos irmãos, o entendimento, e já avisar desde que a revista ela tem como é que eu posso dizer? O irmão Francisco disse que ainda não recebeu, né, mas está disponível já, né? A revista Pronto, ela está tem disponível. esse ano eu pretendo usar mais e menos a revista, né? Usar mais a revista, mas usar menos. Na EBD mesmo, a gente vai aprofundar cada tema que ela ali propõe, né? Evitando o uso da revista no sentido daquilo que ela propõe, o mínimo possível e cavando mais fundo além daquilo que ela já propõe, né? Então, com tudo isso é bem simples, resume-se assim, na semana os irmãos meditam nas lições e no domingo a gente dá uma cavada mais fundo, né, pastor? Aprofunda cada Certo. tema ali presente. Quero mais uma vez aqui, diante de Deus, né, agradecer a presença de Vou todos e facilitar a transmissão, presbítero. O meu lado aqui estando desligado, fica mais fluida a sua transmissão, viu? tá bom, Mas eu estou aqui do outro lado. Qualquer precisão, só me chamar que eu estou participando. tá bom, pastor. Bom, estamos nós aqui, vamos estar orando agora, né? Orando para dar início ao nosso estudo. O pastor já orou, mas eu gostaria, né, de também orar nesse momento. Então, aí onde você está, curve a sua cabeça, renda-se a Cristo nesse momento, renda-se a Deus e me acompanhe. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor, nosso Redentor Jesus Cristo, nós louvamos e exaltamos o teu santo nome. Te agradecemos, ó Deus, porque até aqui tu tens sido maravilhoso. Derrama sobre nós o teu favor, a tua graça, que já derramada, Senhor, encontrou o coração de cada um de nós para a redenção das nossas vidas, a remissão dos nossos pecados. Manifesta o teu poder nesta manhã, Deus, falando através desse servo, Pai. Que o Senhor possa usar-me e, principalmente, Deus, com o auxílio do teu Espírito, alcançar corações. Minhas palavras, ó Pai, podem alcançar os ouvidos, mas não mais do que isso. Mas os corações daqueles que nos ouvem podem ser alcançados pelo teu Espírito. E assim alcançando, Deus, que essa mensagem possa trazer conforto, possa trazer confronto, possa trazer transformação, possa trazer conversão, Deus, a todos aqueles que nos ouvirão. Abençoa a vida da tua igreja neste país. Abençoa esse país, meu Deus. Derrama sobre nós o teu Espírito Santo de maneira abundante, de forma que aqueles que se te servem, Deus, também estejam sendo fiéis a ti. E que sejam fiéis a ti. Fala conosco nesta manhã, ó Deus. Nos ajuda na tua palavra a enxergar a tua face, a tua presença. Quebranta, Senhor, o coração do teu povo. Lava-nos da nossa iniquidade e nos purifica, Pai. Nos deixa pronto para uma adoração genuína e verdadeira, no nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós estamos hoje partindo para o nosso estudo, né? Que vai do capítulo 4 de Colossenses, dos versículos 2 até o 18.
e diz que tem como tema principal: busque as primeiras coisas primeiro, né? E quais são essas primeiras coisas? Então a gente vai passar por isso hoje e no domingo que vem também vamos estar trabalhando um pouco mais. Então a ideia de Paulo é que nós estejamos buscando primordialmente as coisas mais importantes, né? Paulo, mesmo preso no corredor da morte, né, na antessala do martírio, com o pé na sepultura, com a cabeça perto da guilhotina de Roma, mas ele não está inativo. Queria convidar você aqui a passar por esse texto, tá? Hoje nós vamos ler a primeira parte, né, apesar do texto principal ser até o verso 18, nós vamos trabalhar a primeira parte do texto, que é os versos 2 a 6. Colossenses 4, 2 a 6. Diz assim: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Vou dar um tempinho para você achar a sua Bíblia, tá bom? Pode ser? Ok? Eu imagino que ela está aí do seu lado. Então, o tempo não vai ser muito grande. Fechou. Já achou o livro? Ok? Você está habilitado na palavra? Então, vamos lá. Perseverai na oração. Verso 2 do capítulo 4 de Colossenses. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que nos abram a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também eu estou algemado, para que eu manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja temperada, seja sempre agradável e temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Nós já oramos, esse é o nosso texto, né? A palavra do Senhor, né? A palavra do Senhor aqui nos convida primeiramente a perseverar na oração. Perseverança na oração. Meu amado, como eu estava dizendo, Paulo algemado, preso, pronto a ir para a morte, mas não estava inativo. Da cadeia, né, ali preso, Paulo continuava sendo o comandante, né, do evangelho, continuava atento ao seu chamado, ao seu ministério, aquilo que lhe foi confiado, que era a pregação da palavra de Deus. Né? O que a gente vê hoje? Né? Como é que estão as coisas hoje? Hoje a gente vê criminosos, traficantes comandando o crime organizado e o narcotráfico da prisão. Infelizmente, é uma realidade. Eles são, né, o que poderíamos dizer, agentes, né, da morte. Eles são promotores da morte. Paulo não. Paulo era um agente da vida. Ele fecha a cortina dessa carta, nas suas últimas instruções, ele fala sobre a necessidade de buscar primeiro as primeiras coisas primeiro. Então, nós vamos destacar duas verdades aqui, duas verdades importantes acerca de buscar as primeiras coisas primeiro. Mas eu queria falar um pouco antes a respeito do perseverar na oração. Para isso, né, eu vou pedir auxílio aqui a Calvino, né, no seu comentário dessa epístola, né, ele diz assim, ele, comentando justamente esse verso aqui, perseverai na oração. Ele, no caso Paulo, volta às exortações gerais nas quais não devemos esperar uma ordem exata, pois nesse caso ele teria começado com oração, porém não está olhando para isso.
Demais, quanto à oração, ele recomenda aqui duas coisas. Primeiro, assiduidade. Segundo, o entusiasmo ou concentração solícita. Porque ao dizer perseverai, ele exorta a perseverança enquanto faz menção à vigilância em oposição à indiferença e desatenção. Esse é o comentário em Colossenses da editora Fiel, né, em português. Você pode ter acesso a isso aí comprando ou lendo de graça no site da editora. Então, o que me chama a atenção nesse comentário de João Calvino? Não só a palavra perseverança, né? Mas assiduidade, ou seja, continuamente, entusiasmo, né? Que é alegria, aquela alegria natural, né? Vigilância, é preciso estar vigiando sempre. Indiferença ou desatenção. Indiferença seria mais ou menos como a gente voltar ao texto de Jesus, quando diz assim: esse povo honra-me com seus lábios, mas seu coração está distante de mim. Essa indiferença ela deve ser evitada, né? E desatenção também. Vamos passear um pouco mais à frente? Voltando aos nossos dois pontos aqui. Nós vivemos numa sociedade que inverteu os seus valores. As pessoas se esquecem de Deus, amam as coisas e usam as pessoas. Paulo diz que devemos adorar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas. Agora, quais são as coisas mais importantes que devemos buscar? Esse é o que eu e você temos que pensar nesta manhã. Primeiro, que Paulo nos orienta aqui, é a primazia na oração, que é o que está do verso 12 até o 4. A primazia, a oração ela deve vir primeiro. A oração ela é o oxigênio da alma, o canal aberto de comunicação com Deus, e ela é também a fonte da vida cristã. Segundo William Hendricks, ele diz que a oração é a expressão mais importante da vida. Ela é o meio pelo qual podemos obter para nós e para os outros a satisfação das necessidades, tanto física como espirituais. Também é a arma divinamente estabelecida para combater os sinistros ataques do diabo e seus anjos, o veículo pelo qual confessamos os nossos pecados e o instrumento pelo qual as almas agradecidas expressam espontaneamente adoração diante do trono de Deus. Então a oração ela se torna um meio de comunicação, um meio de petição, uma forma de relacionamento. Aliás, você se relaciona com Deus através da pessoa de Cristo, mas em oração. E essas orações, em sua grande maioria, quizás todas, elas são traduzidas pelo Espírito Santo, porque a palavra diz que nós não sabemos nem orar como convém. E o Espírito Santo, ele prescruta o nosso coração e leva essas orações diante do Pai. Agora, quais são, né, as características dessa oração? Primeiro, a oração ela deve ser vigilante, é o que está na parte B do versículo 2, vigiando com ações de graça, né? Ou seja, o primeiro ponto aqui que nós entendemos de uma característica dessa oração é ser vigilante. A vigilância, né, é o contrário de um espírito sonolento, letárgico, desligado dos problemas e perigos que nos cercam. Sim, essa é a vigilância. Estar atento, é estar de vigília, né, uma linguagem de guerra. É você não dormir escorado no fuzil, né? Não dormir escorado na sua árvore, não é estar em cochilos, né? Ali lutando para ficar acordado, mas ativo, vivo realmente. Ou seja, a oração é uma ação constante, em vigilância, né? E esse espírito sonolento, parado, desligado dos problemas, né? E dos perigos negligenciando os perigos que cercam, ele deve ser evitado, né? Devemos vigiar como Neemias.
Neemias 4:9. Neemias 4:9 diz assim: porém nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles dia e noite. Olha que interessante, né? Em meio às perseguições e à tentativa de burlar a construção do muro, Neemias orou, né? Nós oramos, né? Aqui no verso 8, só voltando um pouquinho para você entender, diz assim: ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Foi o que nós fizemos. Neemias vai dizer: nós oramos ao nosso Deus e, vírgula, como proteção física, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Ou seja, eles oraram, mas eles colocaram lá também a sua vigilância. E é assim que nós devemos proceder. Nós oramos e colocamos ali guarda, né? Vigilância, ok? Jesus também nos alertou para a necessidade de orar e vigiar. Você tem lá em Marcos 13:33, 14:38, orar e vigiar, né? Pedro, olha que interessante o exemplo de Pedro lá no Getsemane. Ele dormiu e na hora da luta usou a arma errada. Obteve um resultado errado. Porque ele não vigiou, seguiu Jesus de longe e negou o Senhor com juramentos e palavrões, pragas, né? Na hora de orar, Jesus chamou 3 vezes e eles estavam dormindo, tomados pelo sono. Ontem eu conversava com um pastor amigo, né? E ele dizia que a luta realmente contra o pecado, a maior luta é do cristão regenerado, transformado pela palavra, uma nova criatura que não consegue orar. Meu irmão, tem muito crente que não consegue orar. E é um desafio, principalmente nos momentos de hoje. Principalmente no mundo em que vivemos tomado, né, pelo mundanismo. Que são, vamos colocar assim de uma maneira mais clara, são os atrativos que o mundo propõe para cada um. Para cada um. Para quê? Para que essas pessoas estejam ocupadíssimas com o seu tempo. Nunca teve tanta oferta de streaming, né? Nunca teve tanta oferta de preenchimento de tempo. E detalhe, de tempo inútil. Como você tem usado o seu tempo? Será que você tem sido vigilante? Será que você tem falhado nessa vigilância da sua própria vida, né? Eu não sei, não posso responder por você. Mas o certo é que além de orar, você tem que montar guarda. Você tem que cuidar da sua casa, você tem que cuidar dos seus afazeres, você tem que cuidar da sua família. A oração, meu irmão, ela demanda energia, vigilância. Orações frias, rotineiras, não atendem às nossas necessidades. Precisamos vigiar para não descuidarmos da oração e também para que elas não se tornem mecânicas e repetitivas, como o próprio Jesus, citando Isaías, disse: esse povo honra-me com seus lábios, mas seu coração está distante de mim. Eles não estão se relacionando comigo, eles não têm prazer na comunicação comigo, eles não estão felizes em se relacionar comigo. O diabo, meu irmão, ele vai lutar para nos afastar da oração ou para nos empurrar para uma rotina de oração fria, sem relacionamento, sem alegria, uma oração forçada, mecânica, uma oração repetitiva, uma oração centrada em você mesmo e somente nas suas necessidades. Não que você não possa pedir por você e pelas suas necessidades, mas não é só isso. Você tem orado pelas missões, você tem orado pela igreja, você tem orado pelos pastores, você tem orado pelo crescimento da obra. Há coisas espirituais também para se incluir nas orações. Nós não temos de vigiar nós mesmos, o que seria deprimente, meu irmão. Não temos de vigiar Satanás, o que ia trazer distração à nossa vida. Não temos de vigiar nossos pecados, o que seria desanimador. Mas temos que manter o nosso olhar fixo em Jesus Cristo. É isso que eu tenho para dizer para você nesta manhã. Mantenha o seu olhar fixo na pessoa de Jesus. A oração deve
grata, cheia de gratidão e com ações de graça. É o que diz aqui ainda no verso 2. Agradecimento é uma das marcas do verdadeiro cristão. Um cristão que não é agradecido, um cristão que não tem prazer nas bênçãos que Deus já derramou na vida dele, ele está muito longe de ser um cristão maledicente, que só reclama blasfêmia. Eu conheci gente que amaldiçoava a Deus. Coitado. Você não pode amaldiçoar a Deus. Você nasceu sob maldição. A maldição do pecado permeia a sua vida e só Deus, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, pode trazer, arrancar, de você a maldição que o pecado lhe colocou. Então, meu irmão, minha irmã, você que me ouve nessa manhã, olha à sua volta, você tem razões de sobra para ser grato a Deus por tudo que Ele tem feito pela sua vida. Paulo estava preso, mas com o coração cheio de gratidão. Às vezes a gente tem tudo nas mãos e ainda encontra um coração ingrato, completamente ingrato, diferente do apóstolo, daquilo que ele nos ensina. Nós devemos verdadeiramente crer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não apenas de boca, mas de fato e de verdade. Creia nisso. Os pés de Paulo estavam amarrados ao tronco, mas sua mente permanecia no céu. Nada destrói mais a vida de oração do que a murmuração. Eu já disse uma vez aqui e repito, a murmuração é para o diabo o que a adoração é para Deus. Quando você murmura, meu irmão, você agrada ao diabo. E certamente não está agradando a Deus. Se deleitar na soberana providência divina nos faz descansar e põe nossos lábios, nossos lábios e orações, em nossos lábios orações de louvor. Quando nós descansamos em Deus, as nossas palavras, elas deixam de ser murmuração e passam a ser louvor ao Deus. O louvor não é resultado da vitória. Não, ele não é resultado da vitória. O louvor é a causa da vitória. É por conta do louvor a Deus que você obtém vitória. Você não murmura no deserto e quando chega vai adorar, vai louvar a Deus. Não, você louva no deserto, adora no deserto. E aí sim você vai experimentar a vitória. Quando louvamos a Deus, Ele abre, caminho para nós, Ele destrói os nossos inimigos. Ele nos dá a vitória, literalmente. Partindo aqui, as características da oração ainda. Primeiro, ela deve ser intercessora, uma oração que intercede pelos outros. Está lá no verso 3, suplicai ao mesmo tempo por nós. O apóstolo tinha consciência da necessidade de oração, ele sabia da importância da oração. A oração, meu irmão, é a chave que abre porta das grandes oportunidades. Para quê? Para divulgar o Evangelho. A gente faz missões pregando, mas também orando por missões. Porque enquanto estamos aqui, há pessoas espalhadas pelo mundo afora que elas estão realmente fazendo missões ativas, Não que a oração seja passiva, mas estão na fronte, no campo de batalha, lá na frente. Nós devemos estar na frente, mas também devemos estar na retaguarda. A retaguarda seria a oração. Nós devemos orar uns pelos outros, orar pela obra missionária, devemos orar especificamente pelos missionários a fim de que Deus os use nas diferentes circunstâncias que eles se encontram. Para quê? Para que o Evangelho prospere, cresça, alcance vidas perdidas e o nome de Deus seja glorificado. Nós podemos tocar o mundo inteiro pela oração. É pela oração nos tornamos cooperadores de Deus com a sua obra. O altar está conectado ao trono pela oração. As orações que sobem ao altar para o trono descem do trono para a terra em termos de intervenções soberanas de Deus na história. É orando, meu irmão.
É orando que o nome de Deus é glorificado. Ainda usando aqui agora o comentário de William Buckley, ele diz que havia muitas coisas pelas quais Paulo podia ter pedido oração. Pela libertação da prisão, ele poderia ter orado para que fosse liberto. Por um resultado favorável em seu julgamento. Por um pouco de descanso e paz no final dos seus dias. Mas Paulo só pede à igreja para orar para que ele tenha força e a oportunidade de realizar a obra que Deus havia o encarregado de fazer. E não é à toa que essa oração é despedida, porque lá na frente Paulo vai dizer, os santos os saudam, principalmente os da casa de César, ou seja, todo aquele que estava preso a Paulo, né? Estava preso a Paulo ali, para evitar que ele fugisse, passou por digamos assim, um discipulado, um evangelismo e consequentemente um discipulado. E quantos não foram convertidos ali entre a guarda pretoriana e outros servos da casa? E esse foi o pedido de Paulo, que oportunidades ele tivesse. E essas oportunidades ele aproveitou. E é isso que eu quero falar com você também. Em segundo lugar, meu irmão, a supremacia da palavra, o que está aqui nos versos 3 e 4. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta, a palavra. Eu vou mudar aqui um pouco a versão para a gente ter um entendimento mais claro. Ele diz assim, na versão Almeida 2017, Nova Almeida, diz assim, ao mesmo tempo, orem também por nós para que Deus nos abra uma porta à palavra, ou seja, uma porta para que a palavra seja pregada, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Orem para que eu torne esse mistério conhecido, como me cumpre fazer. Então, a palavra ela é suprema. Paulo não pede que se abram as portas da prisão, mas que se abram as portas do seu ministério, daquilo que lhe cumpre fazer. Paulo não ora como oraram para que Pedro fosse liberto e realmente as portas da prisão se abriram. Você tem isso lá em Atos e Pedro pôde sair da prisão. Paulo ora, não criticando a Pedro, Pedro não orou, a igreja sim orou. Mas Pedro estava preso, o texto não fala se ele estava orando para sair da prisão, só fala que ele estava preso. Mas Paulo também não ora, ele ora para que aquele momento de prisão fosse usado para a proliferação do Evangelho do Senhor Jesus. E isso, como eu já disse, aconteceu. Ele diz aqui, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Paulo estava preso por proclamar o Evangelho. E por proclamar o Evangelho, estando ali preso, ele ora para que ele continue proclamando o Evangelho. Meu irmão, minha irmã, eu não sei se você já imaginou essa situação. É alguém que foi preso por estar fazendo alguma coisa, mas continua fazendo, mesmo preso. Como eu disse lá no início, aqueles que comandam o crime organizado, os agentes da morte, o comandam preso. Eu fico imaginando um celular na mão de Paulo hoje, o que ele faria? Porque através de cartas ele atravessou gerações e séculos e tem alcançado vidas até hoje. A palavra do Senhor diz que obras maiores do que essas vocês farão. Nós temos hoje a oportunidade de proclamar o Evangelho de uma forma muito maior do que grandes homens de Deus no passado. Nós temos a velocidade da informação. Assim como a imprensa, ela foi um marco, na Reforma Protestante, a internet hoje ela pode ser usada para a glória de Deus, para a proclamação do Evangelho. Mas não é só isso. Existem N outros canais, várias outras formas. Quais são as portas que Deus tem aberto para você? E será que essas portas têm sido aproveitadas?
Eu não posso responder por você. Não posso. Mas elas estão aí. Para Paulo, era mais importante ser um ministro fiel do que um homem livre. Paulo está preso, mas a palavra de Deus não está algemada. Ele não está com a boca, como é que eu digo assim, trancada, né? Em suas orações da prisão ele se preocupa, sua preocupação não é ser libertado ou estar em segurança pessoal, mas ser usado por Deus na pregação da sua palavra. Paulo está na prisão por causa do ministério de Cristo, do mistério de Jesus Cristo, mas continua focado em proclamar esse mistério. Esse mistério envolve o propósito de Deus na salvação dos gentios, né? Atos 22, 21 a 22 fala disso claramente. Tem um propósito de estar ali. Paulo foi enviado aos gentios. Paulo deseja que Deus abençoe exatamente no assunto que o levou à prisão. Ele não tinha nenhuma intenção de desistir do seu ministério ou de mudar de mensagem. Quero chamar a atenção para um detalhe. Paulo não negociou a mensagem do Evangelho a fim de manter pessoas por perto. Paulo não pensou em mudar de ministério. Ele não deturpou a sua pregação. Ele não negociou valores doutrinários. Ele se manteve fiel a Cristo. Os apóstolos questionaram Jesus, dizendo após um discurso, e os apóstolos, as pessoas começaram a sair e eles foram questionar Jesus. Dura é essa palavra. Vamos traduzir? Vamos parafrasear? Senhor, esse discurso está muito duro, as pessoas não vão ficar, vai acabar as ofertas. Né? Estamos perdendo seguidores, estamos perdendo pessoas que estavam nos acompanhando há 2 anos, um ano ali, elas não estão vindo mais, elas estão indo embora, elas já não estão amando o seu discurso. E Jesus também, deixando o exemplo para os discípulos, para Paulo. Bom, se vocês quiserem ir, como quem diz assim, fiquem à vontade. Pedro pergunta, para onde iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. Para onde você iria, meu irmão, minha irmã? Para onde você caminharia se só Jesus tem palavra de vida eterna? Para onde você tem ido? Será que tem valido a pena? Eu não sei, quem pode responder é você. Mas Jesus, ele tem a palavra de vida e de salvação. Ainda continuando, né, queria aqui contar uma história para vocês a respeito do pregador Batista. Nós temos algumas divergências sobre a questão denominacional de John Bunyan, né? Tem até divergências sobre a questão batismo, mas vamos dizer que ele era batista, né? Vamos trabalhar com a linha mais forte. Ele foi preso em Belfort, na Inglaterra, lá no século XVII, exatamente por pregar a palavra de Deus em praça pública. E as autoridades, eles disseram que o libertariam se ele prometesse deixar de pregar. Né? Ele poderia sair à vontade, bastava deixar de pregar a palavra de Deus. E ele disse, se eu sair da prisão hoje, com a ajuda de Deus, amanhã, com a ajuda de Deus, estarei pregando o Evangelho novamente. Paulo deixou esse exemplo e Bunyan seguiu. Paulo fez da cadeia o seu púlpito e disse para a igreja que quando ele orava em seu favor, ele estava associando-se a ele, né, o ministério da pregação. E assim tem sido. E assim tem sido. Para Bunyan, não tinha por que permanecer
crente sem pregar a palavra de Deus. Se ele fosse liberto, ele exatamente pregaria no dia seguinte. Talvez até no mesmo dia, dependendo do horário. E é isso, meu irmão. É isso que nós fomos chamados para fazer. É isso que nós fomos convidados a fazer. A proclamar a verdade de Deus, a palavra de Deus. Abandone a ideia do sacerdotalismo, eu vou me confundir aqui na palavra, né? Essa questão em que, como é que eu posso lhe dizer, né? A ideia de que só os sacerdotes, né? Só os sacerdotes podem fazer, né, essa, digamos assim, a pregação da palavra. Só os sacerdotes têm a obrigação, né, de pregar a palavra de Deus. Isso é um chamado para cada um de nós, né? Isso é um chamado para o povo cristão. Então, essa ideia, né, ela é destruída por Pedro quando ele diz que vós também sois nação santa, sacerdócio eleito, né? Vocês são sacerdotes. Então, muitas vezes está impregnada essa questão de esperar apenas que pastores e missionários. Não, só quem faz esse trabalho é o missionário. Não, Spurgeon dizia com muita autoridade que o crente ou ele é um missionário ou ele é um hipócrita. Então a palavra ficou para todos nós pregarmos. Ok? Então, em terceiro lugar, a urgência do testemunho. O testemunho do evangelho aos perdidos deve observar alguns critérios, meu irmão. Devemos, aqui no verso 5, né? Devemos ele diz assim, sejam sábios no modo de agir com os que são de fora e aproveitem bem o tempo. Entenda, os de fora aqui que ele está falando, é os de fora do corpo de Cristo, que são os gentios, né? Nós devemos portar-nos com sabedoria para com essas pessoas. Portai-vos com sabedoria, né? Ou seja, isso diz respeito à nossa conduta diária. As pessoas do mundo estão nos observando. Podemos ser tropeço para elas. Nosso viver deve ser irrepreensível. Palavras, comportamento, namoro, casamento, negócio, estudo, trabalho, testemunho não pode ter repreensão. O andar e o falar da vida do cristão precisa estar em harmonia, né? Precisa estar em consonância um com o outro. O testemunho do evangelho aos perdidos deve... Vou voltar aqui o slide aqui no Facebook. Esse que está duplicado aqui, vamos lá. Deixa eu dar uma leve corrigida. Aqui, aproveitando aqui os meus irmãos aqui do Facebook, tem alguma pergunta ou só de bom dia mesmo? No Instagram tá aberto aqui, tá dando para ver. Se tiver alguma pergunta, estamos por aqui, né? Mas no Face, que são mais os irmãos da igreja mesmo, você tem alguma pergunta? Não? Bom, então retornamos aqui, né, ao nosso entendimento, né? Os de fora são quem? São as outras religiões. Quando ele diz aqui, portai-vos com sabedoria, meu irmão, e aqui eu quero chamar a atenção para um detalhe, é que muitas vezes, observe isso, tanto o novo convertido, ele não consegue, digamos assim, ter paz e sabedoria mesmo, para falar acerca das coisas de Jesus, como alguns que eram de determinada linha de pensamento e passam, por exemplo, a serem
de visão doutrinária reformada. Né? Falta sabedoria para lidar com aqueles que ainda não entenderam, por exemplo, as doutrinas da graça, e aqueles que não entenderam o mistério de Cristo. E ao invés de manter o relacionamento, de manter a comunicação, a pessoa chega chutando, digamos assim, no literal, chutando o pau da barraca, ou seja, derrubando tudo. Né? Querendo colocar seus pontos de vista, lhe falta sabedoria. Nós precisamos dar testemunho do Evangelho aos perdidos. E esse testemunho ele deve observar alguns critérios. Né? O portar-se com sabedoria é um deles, que é justamente, como eu já falei, a nossa conduta diária. E também lembro que os irmãos estão sendo observados pelos incrédulos. Né? Esse observar não é que eles estão só filmando para depois condenar. Não, eles estão observando para ver pela sua conduta. Gente, não tem nada pior do que as pessoas que dizem assim, eu não vou ser crente porque fulano de tal é crente e ele age assim, 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 assado. A gente sabe que teologicamente uma coisa não tem nada a ver com outra. Porém, né, não deixa de ser, algumas vezes, uma verdade. E a gente deve entender que as pessoas estão nos observando. A palavra aqui usada um pouco mais à frente é aproveitar o tempo, né? O verso 5, né? Relacionado ao kairos, né? Ou seja, oportunidade. É como se fosse, tem a ver com o mercado, com vendas. Um bom vendedor, ele sabe aproveitar as oportunidades de negócio, né? E naquele momento ele sabe se fará um bom negócio ou não fará negócio, por assim dizer, mas ele aproveita a oportunidade, né? É a questão da ágora, né? Que é a praça de negócios ali no grego, né? Então, dia a dia aparecem oportunidades para que você pregue o evangelho. Eu usei o termo vendedor, mas não é que você vai vender o evangelho, mas você vai aproveitar a oportunidade para falar do evangelho com sabedoria, né? Eu quero colocar um exemplo aqui, mais ou menos assim. Você está conversando com alguém que sabe que você é crente e talvez você esteja aconselhando essa pessoa e de certa forma você sabe que se ela não é crente, ela está condenada ao inferno. E você pode dizer que ela vai para o inferno, mas com sabedoria, no tempo certo, na oportunidade certa. Mas não adianta você mandar alguém para o inferno se você não tem uma chave para abrir a porta de volta. E essa chave é Jesus Cristo. Ele, que tem a chave do inferno, ele decide quem vai para lá e quem não vai. Não é você. Deus é soberano em suas escolhas. O que você tem que fazer? Com sabedoria, fale do amor de Deus. Tem gente que aproveita a dor do outro, para, como é que eu posso colocar aqui, meus amados, para condenar quem ainda está vivo. Então seja sábio, saiba aproveitar as oportunidades para falar do amor de Deus, da transformação que Jesus pode trazer à vida das pessoas. É preciso ter uma boa palavra, boa e certa para cada circunstância. Crente sem sabedoria é crente que precisa orar, meu irmão, talvez mais que os outros. Paulo aproveita a sua prisão em Roma para evangelizar a guarda pretoriana e para escrever cartas à igreja. Paulo não parou porque estava preso, muito pelo contrário. Né? No home office dele lá, ele trabalhou talvez muito mais do que quando estava liberto. Então, voltando a essa questão das oportunidades. Aproveitar a oportunidade
como eu já falei, é tirado diretamente do termo grego. É saber o momento certo e fechar com chave de ouro, para que o coração daquela pessoa tocado possa encontrar as chaves do reino dos céus, que é Jesus Cristo. Esse é o nosso papel, apresentar Jesus e a sua promessa de vida eterna. Faça uso da oportunidade que Deus tem lhe dado todos os dias de proclamar o Evangelho do Reino de Deus. Nós temos a nosso dispor, quando a gente fala de mordomia cristã, nós temos aí a nossa mente voltada para a questão financeira, mas a mordomia do tempo também é um bem de Deus, é um dom que Deus dá para a gente, é um bem que Ele nos coloca na nossa vida com um valor incalculável. E Paulo nos ensina aqui uma chamada de investir nossas energias em ocupações que serão testemunho positivo e atraente aos que estão fora do convívio da igreja. Use o seu tempo para a glória de Deus, eu resumiria assim. Devemos ter, como eu já disse, a palavra certa na hora certa. É o verso 6. Que a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. O que é remédio para um, meu irmão, é veneno para outro. Então, tempere a sua palavra, né? Digamos assim, a sua palavra com a palavra de Deus. Então, a palavra do cristão precisa ser sempre verdadeira, oportuna, edificante e agradável. Uma palavra inoportuna, ela não alcança corações. Ela não passa de intromissão. É mais ou menos assim. Alguém vai chegar para você em algum momento e vai lhe perguntar algo sobre a sua fé. E Pedro, 1 Pedro 3,9, vai nos exortar a responder com mansidão, né, com amor, a essas pessoas que vão questionar sobre a esperança que há em nossas vidas. É disso que Paulo está falando. É aproveitar a oportunidade e soltar uma palavra edificante, agradável. Não é açucarar o evangelho. Não é isso. Mas você não precisa ser rude nas suas palavras. Você não precisa ser duro nas suas palavras. Se o evangelho ofende, é o evangelho que ofende, não é você. O problema é que muitas vezes o evangelho não ofende e os irmãos acabam ofendendo com as suas palavras. Sua palavra precisa ser temperada com sal, ou seja, nem insípida, nem sem sabor e nem muito salgada. Pois é, tem gente que põe sal grosso nas suas palavras, né? E põe, e aí vai. Se duvidar, põe até pimenta. Tempera mesmo, tempera para queimar. Mas quantas pessoas hoje, imagina comigo, estão numa situação de desespero, pessoas que perderam parentes, pessoas que estiveram doentes, pessoas que perderam sua fonte de renda. Quantas pessoas não estão procurando um cristão com sabedoria para auxiliá-los, para deixar uma palavra que vai fazê-lo refletir na bondade de Deus? Muitas dessas pessoas estão pagando consultas a psicanalistas, buscando soluções humanas, onde a solução é espiritual. Eu não estou fazendo crítica aqui aos profissionais de psicanálise, psiquiatria. A gente sabe que eles têm o seu papel e são importantes, mas muitas vezes a resposta, na maioria das vezes, está no lado espiritual. É onde o pecado é tratado como pecado e não o roubo é tratado como pecado e não como cleptomania.
é onde o adultério é tratado como pecado. E outros males que assim existem. Que na tentativa de melhorar o homem, esses males eles são colocados como é que eu posso dizer aqui para você? Como doenças, ao invés de colocado como pecado mesmo. Então, cristão, tempere sua palavra no ponto certo e aproveite as oportunidades de proclamar o Evangelho de Deus. É a palavra certa na hora certa. A palavra aqui, a expressão temperada foge dos dois extremos. Ela nem pode ser nem insossa, como a gente diz, e nem salgada. É no tempo, é no ponto certo. Sal demasiado é ruim e quando é pouco também não serve de nada, né? Não basta ganhar uma discussão. Precisamos ganhar as pessoas para Cristo. Não basta ganhar uma discussão. Você precisa ganhar as pessoas para Cristo. Sabe, eu observo e vejo pessoas que já eram crentes e elas agora se encontraram com a doutrina reformada. Já falei um pouco disso, mas quero cavar um pouquinho mais. E agora elas pegam aqueles que são crentes, são piedosos, são fervorosos, têm um entendimento equivocado a respeito de doutrinas, mas são crentes. E essa pessoa que se encontrou com uma verdade mais clara, com um entendimento mais claro das Escrituras, ela, em vez de auxiliar essa pessoa que ainda não teve esse entendimento, o que ela faz? Ela pega um carro de mão, junta um monte de pedra e começa a jogar naqueles que no passado eram seus irmãos, seus amigos de convivência, seus irmãos em Cristo, naqueles que você sentava com ele à mesma mesa. Agora porque você, eu vou usar o termo calvinista aqui, embora eu não goste, agora porque você se tornou calvinista, você agora vai pegar todos os seus irmãos e vai transformar ele em hereges, em doentes, em leprosos. Talvez, e é possível, que eles vivam algumas heresias, mas por falta de entendimento. E você chegou a esse entendimento. Não, mas agora eu vou matar todos eles. Você chegou a essa convicção a respeito, por exemplo, das doutrinas da graça. Então você vai pegar todos os outros, colocar num pacote e jogar a ladeira abaixo. Use as oportunidades que você tem para que pessoas sejam alcançadas, para que pessoas sejam transformadas. Agora eu lhe pergunto, para você que age assim, eu espero que não seja ninguém que está em uma das duas salas aqui. Se você faz isso com irmãos em Cristo, o que você vai fazer com os incrédulos? Toca fogo? Pensa bem, meu irmão. Se Deus lhe deu um pouco de conhecimento a mais e um entendimento mais claro, você deve usar isso para a glória de Deus, não para você subir no palco. Não para você estar em rede social queimando ou destruindo relacionamentos e amizades. Como é bem, o sal nem pode ser de mais, nem pode ser de menos, ela é no ponto certo. Isso eu estou falando para cristãos. Estou falando para cristãos. Fica aí a pergunta, né? Se você trata assim os irmãos em Cristo, como é que ficariam aqueles que não têm zero de luz na sua vida? Queria partir aqui para a nossa conclusão, a nossa aplicação. Eu acabei aqui, queria convidar o pastor para entrar em tela também, né? Acabei aqui por adiantar um pouco a nossa conclusão e aplicação, né? Mas fica aqui a dica para você, né? Primeiramente, como tem sido a sua vida de oração? Como tem sido o seu tempo, como ele tem sido aproveitado na proclamação do Evangelho? O que você tem feito, mesmo em tempos de enclausuramento, tempo em que você não pode sair com a mesma velocidade ou com o mesmo tempo
que você tinha antes? O que você tem feito para que o Evangelho de Deus cresça, seja proclamado? O que você tem feito? Eu não sei. Não sou eu que vou responder, é você. Como tem sido a sua relação com aqueles que estão à sua volta, com aqueles que estão buscando a presença de Deus nas suas vidas? Qual é a sua relação, meu irmão? Como você tem agido? Como você tem feito? Entenda, há uma necessidade latente de que cristãos promovam o Evangelho do Senhor Jesus. Como eu já disse, há muitas pessoas precisando de um cristão sábio para a proclamação da palavra de Deus. Como você tem se comportado diante daqueles que não têm a luz de Jesus ainda, a luz de Cristo, e diante daqueles que simplesmente já têm a luz do Evangelho, já entenderam e têm Cristo como Senhor e Salvador, mas não entenderam determinadas doutrinas? Qual o seu comportamento diante dessas pessoas? Pense nisso. Aproveite as oportunidades. Aproveite as oportunidades para ser bênção na vida daqueles que creem e ainda não creem no Senhor Jesus. Passo a palavra para o meu pastor aqui no Facebook e encerro com você aqui no Instagram. Que Deus abençoe sua vida.